1. As palavras são a dádiva extraordinária de Deus. A primeira frase completa que nossa filha mais velha disse foi: "Aonde papai vai?" Considerando como minha agenda era cheia naquele tempo, era uma pergunta apropriada. Mas quem ensinou Caroline a compreender e a dizer essas palavras? E quem lhe explicou de que maneira deveria juntá-las para formar essa pergunta? A capacidade de falar desenvolve-se tão naturalmente que temos a tendência de esquecer que se trata de um milagre, e tanto. Escreve o professor Steven Pinker: a linguagem não é um artefato cultural que adquirimos da mesma forma que aprendemos a distinguir as horas ou a entender como funciona o governo. Antes, é uma parte distinta de constituição biológica de nosso cérebro. Os cristãos diriam ainda que, quando Deus criou nossos primeiros antepassados, deu-lhes a capacidade de proferir e de compreender palavras. Uma vez que são feitos à imagem de um Deus que se comunica, os seres humanos recebem o dom maravilhoso da fala. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16, versículo 1. Deus falou a Adão e o instruiu sobre a vida no jardim e, posteriormente, Adão transmitiu essas instruções a Eva. Os dois entenderam o que Deus havia dito. Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Gênesis capítulo 3, versículo 2, versículo 3. Adão foi capaz de dar nome aos animais. Provérbios capítulo 2, do versículo 18 ao 20. E de criar um nome descritivo para sua esposa. Versículo 22 ao versículo 24. Satanás usou palavras para enganar Adão e Eva. Gênesis 3, do versículo 1 ao 5. E é bem provável que Eva tenha usado palavras para convencer o marido a comer do fruto. Verso 6. O jardim do Éden era um lugar de comunicação, pois Deus deu a Adão e a Eva a capacidade de compreender e de usar palavras. As imagens aplicadas às palavras de Provérbios mostram o valor desse dom divino, que não apenas deixamos de valorizar devidamente, como também desperdiçamos e no qual abusamos com frequência. As palavras sábias são comparadas a ouro e prata. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Provérbios 10, 20. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Provérbios capítulo 25, versículo 11 ao 12. Nossas palavras devem ser equilibradas, belas e valiosas como as joias mais preciosas. Para isso, devemos trabalhar com tanto afinco quanto o joalheiro que confecciona peças refinadas. Eclesiastes capítulo 12, do versículo 9 ao 11. As palavras também são como água refrescante. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Provérbios capítulo 10, versículo 11. Águas profundas são as palavras da boca do homem, a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Provérbios capítulo 18, versículo 4. O ensino do sábio é fonte de vida para que se evitem os laços da morte. Provérbios capítulo 13, versículo 14. E o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Provérbios 14, versículo 27. No entanto, não basta os sábios nos dirigirem a palavra. Devemos estar preparados para ouvir. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato, a sua estutícia lhe é castigo. Provérbios 16, 22. O solo do coração deve estar preparado e a semente da palavra deve ser plantada. Do contrário, a água não será de muito proveito. As palavras certas são como alimento nutritivo e salutar. A língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Provérbios, capítulo 15, versículo 4. Que coisa maravilhosa dizer as palavras certas e ajudar a curar um espírito quebrantado. A expressão árvore de vida significa fonte de vida.
e remonta a Gênesis 2:9. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas, por falta de senso, morrem os tolos. Provérbios 10:21, Provérbios 18:20. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Provérbios 16:24, Salmo 119, 103. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Provérbios 12:18, Provérbios 12:14, Provérbios 13:2. O apóstolo Paulo considera a doutrina bíblica uma doutrina saudável, sã doutrina, que nutre a vida espiritual do cristão. Ele advertiu Timóteo a ter cuidado com tudo quanto se opõe à sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. E lembrou a ele que um dia aqueles que apenas se diziam cristãos não suportariam a sã doutrina. 2 Timóteo 4:3. Os líderes espirituais devem usar a doutrina para exortar os negligentes e repreender os enganadores. Tito 1:9, Tito 1:10, Tito 2:1. As palavras de Jesus são sãs palavras, exatamente o oposto das palavras dos falsos mestres. 1 Timóteo 6, versículo 3, versículo 4. A linguagem deles corrói como câncer. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17. Mas as palavras de Deus são vida para quem as acha e saúde para seu corpo. Provérbios 4, versículo 22. O cristão que reconhece quão extraordinária é a dádiva das palavras não abusa desse dom, mas sim o dedica à glória de Deus. O estudioso do Novo Testamento, bispo B. F. Westcott, escreveu: cada ano me faz estremecer diante da ousadia com a qual as pessoas falam das coisas espirituais. Todos nós devemos dar ouvidos às palavras de Salomão. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2.